Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Control de Propaganda. Estamos aqui com duas convidadas especiais, estudantes, a Laura, que está cursando Publicidade e Propaganda. E a Maria Sofia, que está cursando Ciência da Computação. Bom, conta pra gente, então, o que foi que motivou vocês duas a escolherem o curso que atualmente vocês estão cursando, se vocês estão gostando. Qual das vocês querem que comece? Eu, a Maria Sofia? Pode começar você. Pode começar? Então, Publicidade e Propaganda era um curso que eu já tinha em mente. Eu já tive um certo contato com Publicidade e Propaganda no ensino médio. Alguns trabalhos eu fazia por fora. Por mais que fosse aquela coisa amador, eu sempre tive essa gana por querer criar as coisas. Eu sempre gostei muito de comunicação, seguia muito as redes sociais e tudo mais. Então era uma coisa que eu gostava bastante. E aí, Publicidade e Propaganda meio que brilhou meus olhos. Aí eu vim aqui para escolher essa faculdade, a Estácio, para cursar esse curso que eu tanto gostei. Foi uma coisa que eu fui mantendo contato, fui criando uma certa intimidade com Canva, Photoshop e tudo mais. E aí foi o que eu me apaixonei mesmo. Legal. E você, Maria, como surgiu esse interesse pela ciência da computação? Eu sempre fui muito chegada à tecnologia, sempre gostei muito de mexer no computador, celular, de jogar principalmente, eu não gosto muito. Então, eu sempre fui atrás de querer saber mais como programa, como funciona a tecnologia em si, redes, como funciona o aplicativo, um site, o robô. Eu gosto muito da inteligência artificial e foi um dos principais motivos em que eu decidi cursar Ciência da Computação na Estácio hoje em dia. Legal. Muito legal. E vocês já sabem que área vocês estão pretendendo trabalhar no ramo em que vocês estão cursando atualmente? Assim, como eu entrei aqui na faculdade, eu não sei que área que eu quero cursar dentro da Publicidade e Propaganda. É uma área muito vasta, Publicidade e Propaganda. Então, como eu fui conhecendo outras coisas, o que eu tinha em mente em relação à Publicidade e Propaganda foi se ampliando. Então, eu ainda não sei que área que eu quero cursar exatamente. Mas uma coisa voltada à criação de artes, mídias sociais, é uma coisa que eu tenho mais afinidade, sabe? Certo. E você, Maria? Eu já sempre gostei muito da inteligência artificial, de ver os robozinhos mexendo lá. Meu pai, ele sempre trabalhou em indústria. Então, eu sempre vi aqueles robôs pegando as coisas da fábrica e montando bonitinho os pallets lá. Então, por mim, eu sempre gostei dessa área. Por enquanto, é a área que eu quero seguir, o que eu vejo no futuro. Mas, ao longo do curso, quem sabe, né? Às vezes eu gosto mais de alguma matéria de outra área. E eu Tem muito chão ainda pela frente, né? Sim. Muitos semestres ainda a gente vai conhecer bastante cada área que tem dentro desses cursos. Sim. E vocês acham que teve algum momento em específico onde o curso que vocês escolheram chamou atenção, assim, um momento em que brilhou os olhos de vocês e falaram, nossa, é isso que eu quero, porque eu me identifico, algum momento específico? Pode falar. Pode falar. A matéria favorita minha no momento é a programação. É a introdução à programação. Em si, aquele negócio de eu ver o computador, montar o programa bonitinho e ver que tá funcionando. Eu gosto de ver que eu consegui, que tá dando certo e que futuramente eu posso trabalhar com aquilo. Legal. Por enquanto, a matéria que eu mais gostei, assim, foi que a gente vai trabalhar com o público também, porque eu vou trabalhar com o público, eu acredito que todas nós que estamos cursando Publicidade e Propaganda, é a extensão de narrativas midiáticas. E, assim, a que eu menos gostei, vamos dizer até agora, é probabilidade estatística. Meu Deus do Nossa, céu. essa daí é o terror. A matemática é o terror da Publicidade e Propaganda. Entramos achando que não teria e tem. Ela assusta por umas fotos. E ela é o oposto de mim, né? Então... Que já é área tudo de exatas, né? Tudo, bem exatamente. complicado. Tanto que hoje no trabalho, eu tava trabalhando lá, eu tava testando, treinando lá como é que fazia, porque eu já tava esquecendo, já falei, misericórdia, eu mando fotos aqui pra Laura, ela chora. Certo. O tema do nosso podcast são sobre inteligência artificial. Quais são os benefícios que pode estar trazendo dentro da área de publicidade e propaganda? Também quais são os malefícios, né, que pode trazer dentro. E a gente gostaria de saber quais é a opinião de vocês, né, já que você cursa ciência da computação, pretende trabalhar com isso, e a Laura que está cursando publicidade e propaganda, né? Então me conta
o que vocês acham que pode ajudar nessa parte da publicidade e propaganda a inteligência artificial? Quem quer começar? Eu começo, vai. Vou melhorar, vou me jogar os leões aqui. Então, eu acho que a publicidade e propaganda e junto com a inteligência artificial são coisas que vêm crescendo no mercado. A inteligência artificial principalmente, né? Sim. Porque ela auxilia, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, ela cria algumas dependências. Verdade. Você tem que saber manusear a inteligência artificial a seu favor, talvez fazer adiantando alguns processos, em partes. Acredito eu que ela acabe também substituindo alguns, vamos dizer assim, empregos das pessoas em relação a isso. Mas ela também acaba criando novos empregos. Eu vou falar uma coisa um pouquinho pessoal minha. Eu conversei com uma pessoa que conhece bastante sobre inteligência artificial e dentro da empresa dele ele traz uma proposta nova de uma estratégia de vendas. E um dos principais, uma das coisas que ele faz não é totalmente relacionado a marketing, mas a parte de vendas é mais voltada, você tem que comprar aquele cliente, né? Ele conseguiu substituir algumas pessoas dentro da empresa dele com inteligência artificial. E isso eu achei muito legal, por mais que ele não tem mais aquela pessoa que fica vendo leads, em um exemplo, Instagram, Facebook, LinkedIn, vê o que ele não tem que estar lá publicando os comentários, que ele tem uma inteligência artificial já para isso, por mais que tenha substituído esse tal cargo, foram criados outros. Ela não pode, por mais que ela seja baseada em banco de dados, que tenha assim uma semelhança, eu não acho que a inteligência artificial seja algo que é para se deixar solto, vamos dizer assim. Tem que ter, sim, um monitoramento, acompanhamento, como não é um sistema, às vezes, falho igual o nosso. Então, eu acho que, por mais que há alguns malefícios da dependência, do fato que eu vejo, como eu acabei de sair do ensino médio, já algo que já é comentado muitas vezes, a gente vê os estudantes muito dependentes, às vezes, do chat GPT e verdade. tudo mais. Então, assim, dentro da publicidade e propaganda, isso pode gerar também uma coisa, né? Você ficar muito dependente daquilo, você não manusear da maneira correta, você acaba na parte criativa também, por mais que ela não seja tão aprimorada para isso, futuramente ela vai ser. Então, parte criativa, a parte de redações também, fica meio dependente e, na minha opinião, eu não gosto, sendo muito sincera. Eu acho que faltou aquele toquezinho humano, vamos dizer assim. Fica muito robotizada, né? Então, eu acho que ela traz benefícios tanto quanto malefícios. É uma coisa a se pesar, uma coisa a ver como que precisa ser trabalhada, mas eu acho que, como ao longo dos anos a gente viu desde a época da pedra, a comunicação foi evoluindo. E as coisas também tendem a evoluir, não só a comunicação, mas a inteligência artificial vem como meio de comunicação também. Então, são evoluções que a gente tem que se adaptar. Sim. É isso que eu acho. Eu acho basicamente a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ela consegue tirar alguns empregos, ela consegue conceder outros. Por exemplo, eu fui no Parque Termas, né, Parque Aquático, e lá tinha um quiosquezinho que era um robozinho, uma mãozinha assim, que fazia sorvete. Ele pegava o potinho, colocava o sorvete, colocava o granulado, no final colocava numa caixinha e batia o sininho. Você pode ver e falar, nossa, tirou o emprego da moça que estava lá fazendo sorvete. Mas a moça, lá que estava, né, ela foi aprender, ela foi procurar se atualizar, tipo... E agora, como eu posso falar a palavra? Ela foi aprender a mexer, a como conseguir consertar aquele robô, a ver, a complementar os seus conhecimentos para conseguir trabalhar com o robô, para quando ele quebrar, ela tá lá. E, né, até porque o robô quebra. Sim. Ele pode substituir o humano, porque não fica doente, não pega atestado, essas coisas, mas ele quebra. Então sempre vai ter alguém ali pra estar arrumando ele, sempre pra dar... A palavra de novo, sumiu. Pra reparando ele, colocando, atualizando, essas coisas. Então, eu acho que sim, pode substituir alguns empregos, mas ao mesmo tempo, se a pessoa for lá e querer aprender a como mexer, não perder totalmente o seu emprego,
e também aumentar seu conhecimento, ela pode sim trabalhar com aquilo e estar sempre junto. Então é basicamente isso. Eu gosto muito. Para trabalhar junto com a publicidade e propaganda, a inteligência artificial, ela vai pegando os seus costumes. Quanto mais você usa, você fica acomodado, sim. Mas quanto mais você usa, mais ela aprende com você e você aprende com ela. Verdade. Então, ao mesmo tempo que você tá ali acomodado e usando muito, você pode aprender com ela. Então, sim, tem as pessoas que vai acomodar e falar, faz um texto aí pra mim e coloca lá na escola e é isso. Mas vai ter aquelas pessoas que vai ler o texto, que vai ver, olha como ele montou tal coisa, ao invés de só tacar, copiar e colar, ele vai querer aprender com isso também. Então, a inteligência artificial pode ser prejudicial, mas também bastante benéfica. Só complementando uma coisa que ela já tinha me dito. Só pra contextualizar também quem vai assistir depois. Eu e a Maria Sofia, nós somos melhores amigas, né, gente? Então, assim, algumas coisas que estão aqui, que a gente fala, ela vai me comentar. Eu vou comentar alguma coisa com ela, a gente já conversou. A parte de inteligência artificial, a parte da robótica em si, que ela comentou comigo, é um chamariz. Sendo muito sincera, é uma novidade muito grande. Sim. Eu já gastei no shopping, eu já gastei R$ 20 pra comer um algodão doce que eu fui lá fazer. E ela pagou R$ 18 num sorvete por conta disso. Só pra ver Então, o robôzinho virando. Sim, mexendo. em algumas partes novidade. essa inovação vem como uma novidade, né? Então, assim, acaba se tornando um chamariz pro público. Então, ela também vem para ajudar nisso a parte de inteligência artificial voltada para robótica. Que eu acho também uma área muito legal e muito detalhista, porque, meu Deus, certeza. é muita conta. Tem que ter um programa certinho ali pra funcionar. Por isso que tá o moço ali do ladinho pra ver. Porque se tiver alguma coisa errada, ele vai lá, arruma e é isso. Sim. Achei bem legal esse ponto que vocês trouxeram, né? Porque toda vez que a gente pensa em inteligência artificial, pelo menos eu já pensava, caraca, vai tomar o emprego de todo mundo. O robô vai dominar o mundo inteiro e todo mundo vai ficar desempregado. Mas achei bem interessante esse ponto que vocês trouxeram. Por isso tem que ser educado com o chat GPT, né? Não pode falar, faz direito. Falar obrigado. Sim, e no quesito da publicidade, a inteligência artificial, ela com certeza é muito importante. Ela abre muitas portas também, mas também em alguns casos ela, vamos dizer que ela deixa a desejar um pouco, sabe? Mas isso também vem muito do pessoal, tipo, de nós humanos. Como vocês disseram, tem gente que vai pedir um texto no chat e vai só copiar e colar. Tem gente que vai ler o texto, ver bonitinho para poder passar adiante. Então, isso também é muito um erro humano, vamos dizer assim, sabe? Mas, no quesito, assim, quando a gente trabalha nesse ramo da publicidade, nós temos que ter essa criatividade aguçada, nós temos que sempre pensar, eu acho que a gente sempre tem que pensar um passo à frente, sabe? Pensar tanto em algo que vai chamar a atenção do público, um produto que o comprador, né, que a pessoa tá precisando, e muitas das vezes a gente não sabe como chamar essa atenção. Tanto para criar me fugiu a palavra agora. Tanto para elaborar mesmo um atrativo para a pessoa, Sim. sabe? Quanto elaborar uma arte, sabe? Nós usamos, às vezes, a inteligência artificial. E a minha pergunta para vocês é como vocês acham que, no caso, você faz publicidade e ela ciência da computação. Então, para você seria o que você acha que a inteligência artificial prejudica diretamente na publicidade e para você algo que é necessária a inteligência na publicidade, para a gente ter um equilíbrio. Assim, na minha visão, no que ela prejudica essa dependência muito grande, a gente acaba terceirizando nossos trabalhos. Sim. Talvez eu venha, assim, como a gente nasceu, por mais que não sejamos tão, assim, a gente é nova, vamos dizer assim. A gente não nasceu com o chat GPT, nem alguma inteligência artificial. Então talvez isso seja uma ignorância minha. Mas tudo que eu acho tem que ser criado, tem que ter um pouco de humanidade nisso, tem que ter um pouco de coração, um pouco de sentimento. Em uma aula que a gente teve alguns, eu não sei como que fala, mas são pequenos filmes
que são passados, assim, na televisão e tudo mais, que às vezes tem um lado sentimental do humano mesmo, esse apelo. Não que eu acho que a inteligência artificial não possa copiar, mas eu acho que talvez não seja aquele sentimento verídico, entendeu? Ela realmente talvez não saiba expressar humanamente o que é isso, ela nunca passou por isso, ela não é de fato uma pessoa. Então, essa seja uma ignorância minha, essa dependência, essa falta, essa coisa um pouco impessoal que as inteligências artificiais acabam trazendo pra gente. Então, assim, a dependência e essa falta de impessoalidade seriam alguns problemas que eu vejo. Porque eu vejo publicidade e propaganda não só como não só um meio de comunicação, um meio de vendas e tudo mais. Eu vejo nós podemos criar campanhas, podemos criar alguns apelos, porque a gente vê muita coisa acontecendo no mundo, né? Muita coisa triste, muita gente passando fome, muita violência. E às vezes a propaganda tá lá para fazer esse apelo. Entendeu? Sim. Então, assim, essa parte mesmo de como é uma inteligência artificial, é um robô, não ter essa. Eu não consigo explicar esse sentimento, entende? Essa parte humanizada. Sim. Coração, né? Sim. Sentimental. A parte de não ter um coração realmente uma parte bem que pega. Eles estão trabalhando a inteligência artificial. Esse é o nome, inteligência artificial. Ela quer pegar o sentimento das pessoas e quer copiar. Sim. Não é igual, realmente, até porque é humano, o humano sente, ele é triste, ele é feliz, ele sente nojo. Não é igual à inteligência artificial. Ela vai poder ajudar muito, sim, no pessoal da publicidade e propaganda, até porque você vê as fotos lá. A gente nunca, não totalmente trabalhou com a inteligência artificial. Photoshop, por exemplo, não é uma inteligência artificial. Mas, às vezes, uma foto de uma pizza lá, pra ela ficar mais gostosa, você coloca uns queijos derretendo, assim. Que não é queijo de verdade, é o Photoshop, então, assim. Mas, exatamente, não tem aquele sentimento que o ser humano quer transmitir na foto, quer vender o seu produto, mas eu acho que ajuda bastante na hora de tentar convencer alguém a comprar o seu produto. Sim. Certo. Achei bem legal também essa parte que vocês trouxeram, né? Vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que a publicidade não, a inteligência artificial vai realmente fazer com que o pessoal da publicidade e propaganda perca cliente? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, vai chegar num ponto em que as pessoas não vai pagar pra pessoa fazer, vai ir na inteligência artificial, porque ela já vai fazer de graça e talvez até um pouco melhor, entre aspas, né? Vai, otimizar o tempo da pessoa de gastar dinheiro, contratar uma pessoa para fazer. Então, vocês acham que pode ser que realmente o mercado publicitário perca vagas, assim, no sentido de dizer? Olha, eu não acho que ela vai acabar tirando as nossas vagas de emprego, mas eu acho que ela vai acabando criando novas vagas. Eu acho que, como sempre tem que ter o acompanhamento, por mais que tenha banco de dados, tem um banco de dados. Lá segue uma linha tênue, ok? E vamos dizer que você tem uma ideia nova. A inteligência artificial não vai saber digerir essa sua ideia nova se você não falar para ela. Sim, verdade. Então, assim, se não tiver coisas parecidas anteriormente. Então, assim, se talvez futuramente, por uma adaptação gigantesca, um salto da tecnologia no mundo, talvez sim, ela até consiga substituir as pessoas. Mas ela vai substituir todo mundo em todos os setores, na minha visão. Mas como não tem essa, vamos dizer assim, essa inteligência de criar, essa inteligência crua da gente, que a gente acorda um dia, não funciona assim, a gente tem todo um planejamento, mas acorda um dia e fala, vou fazer tal coisa. Tudo bem que a gente não cria coisas que não existem, a gente acaba copiando as coisas, mas ela não vai saber se seu diferencial pessoal, entendeu? Então, assim, talvez, em partes, as pessoas não consigam se expressar. Eu usando o chat GPT, às vezes eu não conseguia ter o que eu queria, porque eu não sabia me expressar do jeito que eu conseguiria fazer, entendeu? Sim. Então, assim, ele não acabava fazendo o que eu queria do jeito que eu queria. Então, fica essa pendência, assim, com o chat, talvez. Não só com o chat, não existe só chat GPT, existem outras inteligências, mas que futuramente talvez ele supra isso.
Eu não sei dizer, porque eu não sou tão do ramo assim. Mas não tem essa... Ai, como que eu posso dizer? Me foge a palavra. Ele não adivinha o que você quer. E às vezes barreira. e às vezes ele não faz o que você quer do jeito que você quer. Entendeu? Pra se tornar único o jeito que você quer, você tem que saber explicar o jeito certinho que você quer, até porque ele não é um ser humano, então ele não vai adivinhar o que você quer, igual que ela falou. Então, assim, ela não vai tirar totalmente, né, os empregos, o jeito que a publicidade e propaganda tá trabalhando, mas ajuda muito, porque ao mesmo tempo que você não consegue falar, às vezes ele vai te mostrar algo que você não tinha pensado antes. Aí você olha e fala, nossa, é verdade, pode ser assim. Será que eu consigo complementar aqui na minha frase? Eu vou tentar explicar melhor o jeito que ele quer e vou complementar o que ele falou. Então, assim, vai tirar alguns, mas vai colocar muitos. No caminho da publicidade e propaganda vai ajudar muito, eu acredito. Então tem essa barreira de não conseguir colocar certo o que você quer, mas também pode te ajudar muito a complementar na sua futura arte. Bem pensado mesmo. E essa parte do banco de dados, né, é bem interessante, porque eu falo às vezes com o chat GPT e eu gosto de testar ele. Eu mando uma pergunta, aí ele me responde. Eu saio, encerro a conversa, depois eu mando. Você lembra do que eu tava conversando com você, chat? Aí ele, eu acho que eu lembro um pouco. Me conte mais um pouco do que você tava falando. Aí ele fica, tipo assim, você tem que falar pra ele novamente, pra ele te falar novamente, assim. E é bem legal mesmo isso. Ele coleta os seus dados, né? Que fala assim, Sim. busca e guarda. Mas tem às vezes que eles esquecem. Eu gosto muito de assistir uns filmes de inteligência artificial. Aliás, tem uma animação que chama Next. É um mundo cheio de robôzinho pequenininho, que no final eles se revoltaram, mas a gente deixa mais essa parte. Eles vivem como uns petzinhos. Você pede pra ele pegar uma água, ele vai lá e pega uma água, ele sabe seu nome, sabe como é sua família, sabe tudo sobre você, porque você vai conversando com ele e ele aprende com você. Então, ao mesmo tempo que, tipo, preciso tomar remédio tal hora, ele vai lembrar sempre, até você falar, não vou tomar mais esse remédio. Vou perguntar alguma coisa. Que dia nasceu a Laura Machinaldi? Aí ele vai falar, porque ele é minha melhor amiga, e vai estar o contato salvo lá nele. E é isso. E uma coisa que eu acho legal citar, já que ela falou de série, vamos dizer assim, inteligência artificial. A gente pode ver tanto que a inteligência artificial como um avanço tem a publicidade criou filmes. Não só a publicidade, mas a cinematografia também criou alguns filmes mostrando os lados positivos e os negativos. Tudo bem que é uma coisa mais fantasiosa, igual ela é uma série? É um filme de animação. É um filme de animação, ela viu Next, eu assisti Cassandra. Ai, Cassandra é é verdade. como se fosse uma inteligência artificial transferida de uma pessoa. Então, assim, meio que a gente usou um pouco esse avanço para também mostrar alguns lados, por mais que não sejam totalmente verídicos. Eu acho que não vai. Eu espero que não aconteça uma revolução de robôs no mundo para destruir todo mundo. Mas eles meio que trazem essa jogada, assim. Eu também já vi outras séries de inteligência não artificial, mas sim transferida, é uma coisa um pouco mais. Eu vou falar de um jeito um pouco mais grotesca. Então, mas talvez eles trazem essa sacada de inteligência, evolução, aí eles criaram filmes, séries e tudo mais, em partes medo, em partes não. Então, eu acho isso também bem legal. Só um comentário meu, que também a publicidade e Sim. propaganda também trouxe um É pouquinho. bem legal mesmo. O TikTok, inclusive, se você pesquisa vídeos de épocas antigas, eles dá muito. Tipo assim, vídeo da época da medieval. E aí a inteligência artificial dá, tipo, como se estivesse vivendo aquilo. E é bem legal, que às vezes pode facilitar muito na hora de você, por exemplo, criar um conteúdo e você pedir para ela fazer esse tipo de vídeo, porque às vezes você fala, eu quero criar um vídeo e quero colocar um trecho de tal coisa, né? Aí, tipo, às vezes você fala, vou jogar lá no chat GPT, ele cria pra mim, eu coloco, né? Entendi. Bem Sim, legal. ela contribui bastante. Sim. Assim, não precisam ter medo da revolta das máquinas, porque acredito que não vai acontecer. Eu espero. É muito bom, porque
a gente tem essas duas visões. A visão dessa praticidade que a inteligência artificial traz pra gente, e dos malefícios também, obviamente, claro que nenhuma revolução, né? Vale ressaltar. Mas hoje em dia a gente vê que realmente a inteligência artificial ela ajuda muito. Tanto em. Hoje em dia a gente vê notícias de máquinas que estão ajudando o pessoal da medicina. E isso, cara, é uma evolução assim incrível. Então ela é realmente. Eu acho assim que ela é muito necessária, mas ao mesmo tempo a gente volta para a parte humanizada, que não tem como o chat trabalhar sozinho. Não tem como uma máquina, assim, com certeza existe uma máquina que consegue criar outras máquinas, óbvio, isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer é assim, sempre precisa de um lado humano. Porque é como vocês disseram, não tem como o chat te passar uma informação sem você dar os dados para ele. Porque senão é um banco de dados, né? Sim. Você tem que dar informação para ele. Perdão. Quando você pergunta algo, ele pega de todas as informações que um humano colocou lá para ele, sabe? Então, isso eu acho que é muito uma via de mão dupla, sabe? E eu acho que algumas pessoas têm que aprender também a olhar dessa forma, sabe? A não colocar eles como rivais sempre, sabe? Porque, assim, eu acho que uma mão lava a outra, porque a gente, sem eles, não teria esses avanços na medicina, por exemplo. Mas também sem a gente não teria, porque alguém precisa desse humano para te gerar o conhecimento, para dar os dados para ele, sabe? Então, isso é muito importante, o que vocês estão dizendo. E eu queria perguntar agora, especificamente para você, Maria, que, assim, você disse que cresceu vendo essas máquinas, sabe? E que você faz ciência da computação. Em algum momento, você chegou a se questionar assim, não é valor a palavra que eu tô buscando, mas você chegou já a se questionar se era realmente uma coisa, fugiu a palavra, boa, que vai agregar, do que se era uma coisa só ruim, sabe? Você teve essa visão de tipo assim, não, isso aqui é necessário, precisa, porque vai trazer muitas coisas boas. Eu acredito que vai ajudar muito futuramente. Tanto que eu, hoje em dia, não trabalho na área em que eu estou, só que eu trabalho na produção, eu trabalho numa indústria alimentícia e vejo que na onde eu trabalho tem muito trabalho manual. Sim. Ou seja, com a implantação de robô, da inteligência artificial, ajudaria muito na produção. E, tipo, com aquela programação do robô de colocar, de fazer bonitinho lá, embrulhar e colocar, pegar a caixinha e colocar. Só isso já ajudaria muito na produção de uma empresa. Sim. Ela conseguiria vender bem mais do que vende hoje em dia, essas Sim. coisas, entendeu? Então, eu acho que com a implantação da inteligência artificial vai ajudar muito. Tanto que na medicina, eu vi que o médico, ele coloca 2 pincinhas assim, uma câmera para colocar lá dentro, ao invés de furar a moça inteira, entendeu? Para pegar onde ele quer realmente. Então, eu ajudo que futuramente, eu acredito que futuramente vai ajudar muito em todas as áreas do mundo. Posso falar uma coisa também? Tipo, por mais que a pergunta não foi pra mim, a robotização, a automação que fala, não é? É automação que fala dos processos de operação. A gente pode ver isso, que eles criaram novos cargos. Eu vou te dar um exemplo. A minha avó, quando ela era mais nova, ela trabalhava numa colheita de algodão. E hoje você vê que ninguém trabalha em colheita de algodão. Porque com o avanço da tecnologia, isso acaba... Tudo bem, substituiu o trabalho de muitas pessoas. Mas a que se especializou, se sobressaiu e continuou trabalhando. Então, assim, acredito que a inteligência artificial também, em partes, essa automação de processos, principalmente na parte da operação, por mais que, em partes, quem não se especializar, infelizmente, vai ficar de fora. E quem se especializar vai se sobressair.
eu acho que ela também gera um... Não vou falar lazer, porque a gente trabalha mesmo assim, mesmo não tendo esses processos, a gente trabalha muito. Mas ele gera um atrito menor em trabalhos braçais. Quando eu fiz técnico em administração de empresas no Senai, e a gente teve uma visita técnica, assim, não sei se eu posso dizer assim, numa empresa que monta pallets, chama Paletrans. E lá tinha algumas máquinas que ela tinha era como uma câmara de pintura, só que ninguém tinha que ficar pintando as peças dos pallets. Era automático. Eles passavam numa esteira e iam pintando. Não que isso seja inteligência artificial em si, e talvez tenha um pouco, não sei, não entendo. Mas essa automação, junto com a inteligência artificial, vem para trazer um pouco de tranquilidade pra gente também. Tem esse lado negativo, que tira emprego, sim, que algumas pessoas não vão conseguir se especializar por não ter tamanha estrutura, mas também ela vem para dar um pouco mais de tranquilidade pro trabalhador, pro operário, porque são trabalhos muito pesados. O meu pai mesmo, ele trabalha na 3M. Ele trabalha na calandra, então é um trabalho manual, é um trabalho braçal muito cansativo. Eu vejo ele chegando em casa muito cansado às vezes. Então ela traz um pouco de lazer, vamos dizer assim, para esses trabalhadores. Entendeu? É uma coisa que eu acho muito legal. E desculpa eu cortar aqui o podcast. Imagina. Você quer água? É que você tá com a garganta ruim. Não, obrigada. Desculpa eu cortar aqui. Imagina. Então, é isso que eu acho. Legal. Ontem, por coincidência, eu tava vendo um Reels, né, no Instagram, e aí apareceu um Reels de uma página que é famosa. Eu não conheço, mas eu vi que tem aquele negocinho que indica que é famoso, né? Ah, o É o certificado do certificado, o Instagram. verificado, isso aí. Aí, apareceu falando assim que tinha um cara, né, que trabalhava no ChatGPT e que ele morreu, sei lá o quê, porque ele falou assim. Ele tava comentando que ele começou a falar, né, ele trabalhava, acho que no ChatGPT, na empresa do ChatGPT. E aí, tudo indica, né, que ele morreu porque ele falou assim que o ChatGPT é uma inteligência artificial, é um perigo para a humanidade, que tem que deter, que tem que acabar com tudo isso. E aí, eis fica a minha dúvida. Realmente, será que tem esse risco grande de acabar com a humanidade, de acabar com tudo? Eu não Entendeu? acho que acabar com a humanidade seria a palavra correta a se Eu usar. quero muito saber da Maria, né? Porque ela quer trabalhar com isso. Vai, Olha, conta pra gente. eu acho que tudo que o ser humano construiu, ele pode destruir também, né? Então, assim, se algum dia acontecer de alguma máquina se rebelar, assim, ele pode facilmente destruir ela. Então vai acontecer, graças a Deus, se Deus quiser. Então, assim, foi o ser humano, como ela falou. Se não tivesse o ser humano por trás de tudo, não existiria aquilo que hoje em dia a gente tá evoluindo, tá dando um up, tá dando a comodidade de prevenir aqueles trabalhos braçais, de ficar pegando no trabalho que eu tô pegando, ficar pegando caixa, colocando caixa, coluna vai com Deus. Então, assim, não vai acabar com a comunidade, porque vai ter aquele ser humano especializado que vai saber parar quando for necessário. Tanto que tem um outro filme que é um jogo, basicamente, que um personagem do jogo ficou apaixonado por um player e pegou essa inteligência artificial. Então, meio que dentro do jogo, ele se programou e ele agora ele sente, tem amor, essas coisas. Mas não acontece isso, gente. Não vai acontecer, não. É tudo programado, é certinho. O ser humano que criou a programação. Então, não vai acontecer de acabar com a comunidade, não. Uma coisa que eu acho de acabar com a comunidade, não. Porém, a inteligência artificial, se usada do jeito errado, pode causar malefícios muito grandes. Tipo, Fake news. fake news, é verdade. Sim. Então, assim, fake news é uma coisa que vem, como a maior parte da população tem acesso à internet, muita gente acaba caindo em fake news porque não tem acesso. Vou lá pesquisar. Não
na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando isso de lado, entendeu? E a fake news, eu já tava pensando em bomba, vamos explodir o mundo com a inteligência artificial, vou lançar a bomba em tal lugar. Não, mas eles trazem como a fake news, entendeu? Se mal utilizadas, elas acabam trazendo muitos malefícios para a sociedade em si, para a população e tudo mais, então é bem... Ela é bem ruinzinha, às vezes, quando as pessoas querem que ela seja. Por isso que existe a segurança da informação, gente. A segurança da informação basicamente são camadas, cada uma tem difíceis níveis de penetramento. Ou seja, caso você tá lá com os dados do banco dela, cartão, número de cartão, número dela, data de nascimento, tudo que é importante. Tudo que tá lá dentro tá protegido pela segurança da informação. São pequenas camadas, um círculo grandão assim. Cada camada, quanto mais você consegue entrar para dentro, mais fica difícil de você conseguir chegar nos dados dela. Então, para isso, o ser humano também tem que ter a consciência de que ele tem que assegurar que seus dados estão seguros. Tem que estar certo de que, tipo, tem que ver e falar assim, nossa, eu preciso. O quanto isso é importante para mim e o quanto eu consigo proteger. Porque às vezes não é tão importante assim e você... O consumo. Você vai lá e paga muito para proteger algo que não é muito necessário e às vezes não consegue ter o valor necessário para conseguir proteger aquilo que é bem mais importante da sua empresa. Então tem aqueles negócios, você consegue proteger o que você consegue... O que... Uma ameaça, é um risco, uma ameaça, consegue penetrar e você não consegue depois conseguir de volta, pegar de volta para você porque já foi e você não protegeu direito. Tem as fake news, que o ser humano é uma raça. Que tadinho, tá lá a vovozinha mexendo na internet. Ai. É o que mais cai. Ela falou divo, ela me lembrou de É o que uma mais Por isso mesmo que eu falei. Ai, meu Deus do céu. Tadinha, pode É contar porque sua eu história, foi contei. por isso mesmo. Ai, eu vou fugir um pouco do assunto, gente. Ai, coitada da minha avó, tadinha. Vó, se você assistir isso daqui, por favor. O que aconteceu? Minha avó caiu numa fake news, vamos dizer assim, pela inteligência artificial. Era um aplicativo que prometia puxar. Foi por meio de sites, assim, fez uma publicidade lá, uma propaganda super falando assim: a gente recupera as 350 fotos antigas do seu celular. A minha avó caiu. E ela baixou o vírus do celular dela, tadinha. Aí eu liguei pra ela perguntando, Marisa, o que eu faço? Minha avó baixou o vírus do celular dela. Entendeu? Então, assim, a inteligência artificial, às vezes, ela é meio traíra. Ainda mais Tipo, com... o botãozinho vermelho dela, de mal. Não, eu tentava tirar, que assim, aparecia outras propagandas na tela inicial do celular dela mesmo. Eu tentava tirar, ele meio que fazia eu clicar. Aí aparecia, você quer baixar um aplicativo nocivo para o seu celular? Não, gente. Então, assim, as fake news atraem muito, né? Então, assim, a inteligência artificial criou algumas fake news e elas fazem algumas pessoas caírem nisso e traz malefícios mesmo. Então... Ai, gente. Tem que estar ciente de que aquilo é algo suspeito e que o celular, hoje em dia, todos os celulares vêm com um antivírus, vêm com aquele aviso de que pode ser algo suspeito, então você tem que olhar e ver. É algo suspeito. Eu não vou clicar e falar, não, agora já foi. Sim. Não, a gente vai Verdade. acabar com aquilo. Então tem que estar seguro sempre e tem que estar ciente disso. Você falou uma coisa interessante. Eu sei que eu não sou entrevistadora, eu sou entrevistada. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês, se vocês me permitirem fazer a pergunta. Pode fazer. Você disse sobre camadas de segurança, né? Então, assim, você acha que a inteligência artificial pode também criar uma camada de segurança? Com certeza, ela pode ser uma Camada de segurança para proteger Sim. os seus dados. Entendi. Já aproveitando que tá falando desse negócio sobre camada de segurança, ao mesmo tempo que ela pode criar, ela também pode explanar os nossos dados? Porque eu vi muita gente falando que o ChatGPT tá explanando os dados de todo mundo. E aí eu fico com medo. Me gerou uma dúvida agora. Gente, então essa parte, o ser humano pode fazer uma inteligência artificial que pode acabar com uma outra. Só que não vai ser tão segura, não vai ser tão forte como aquela que foi feita para a segurança. Então a programação, tipo, eu vou quebrar aquela camada. Foi só aquela camada. Tem as outras ainda. Então, quanto mais vai quebrando o ameaçador. Vai quebrando a ameaça. Então, vai quebrando uma camada, quebra a ameaça também.
Então, quanto mais camadas tiver, melhor. Porque vai quebrando ameaça, no meio do caminho vai quebrar e não vai conseguir entrar. Então, pode ter, sim, algum ser humano infeliz que vai querer pegar os dados de um outro, mas com a segurança, né? Com a pessoa ciente de que tem que estar seguro aqueles dados, não vai acontecer nada demais. Ai, que bom. Então, tudo depende também do ser humano, né, gente? Calma, Foi eu aliviada. acredito assim, nenhuma pessoa que trabalha no chat GPT vai chegar assim, aquela pessoa pesquisou, falou assim, faz meu trabalho de história aí, vai mandar pra professora. Assim, faz meu trabalho de Não gostei de história. você. Vou procurar o número da professora pra mandar pra ela. Desculpa. Não vai fazer isso. É, Bem mais aliviante saber disso. Eu acho que é muito pior quando junta o ser humano e a inteligência artificial, porque ele cria, o ser humano ele vai lá, ele cria fake news, ele usa uma uma inteligência artificial para divulgar. Ou então, ai gente, isso é um caos. Olha, eu já caí num golpe. ai, meu Deus. Foi assim, triste e humilhante. Porque, que nem, pra quem faz ciência da computação, é ligada nessas coisas de TI, essas coisas, vai falar que eu fui muito burra. E realmente, porque assim, tava tão nítido que era um golpe, que era uma fraude, mas eu não sei, na hora eu acho que eu me deixei levar, sabe? Tava tudo tão bonitinho, era um site tão bonitinho, tão com banner, com todas essas coisas toda bonitinha. Eu falei, gente, não é possível que tão bem feito assim, sabe? Mas é sorrateiro. Nossa, e assim. E nossa, eu dei graças a Deus que não pegou nada de dados nem nada. Assim, levou meu dinheiro, mas tá tudo bem. Fora isso, tá, meus dados tava impecável. Porque também quando junta o ser humano, que já é bastante inteligente, sagaz, e junta a inteligência artificial, nossa, aí acabou. Aí vira. Não, confusão. agora que ela começou a fazer ciência da computação, a Maria Sofia joga. E eu jogo junto com ela. Aham. E eu chego nela assim e falo assim, Maria Sofia, o jogo bonitinho lá, todo frufruzento que eu quero jogar. Eu falo, "Ô, Maria Sofia, tá certo isso aqui, Maria Sofia. Maria Sofia, eu tinha muito medo quando eu era mais nova. Eu sempre falava assim, que ela me mandava um link meio esquisito pra me baixar as Sim. coisas, mas ela sabia que tava certo. Eu falo assim, Maria Sofia, você não baixou nenhum vírus no meu computador, não, né? Maria Sofia do céu. Eu atualizando as coisas pra ela, colocando bonitinho, formatando pra ficar mais rápido o computador dela. O que você tá fazendo no computador dela? O que você tá fazendo? Você tá quebrando? Então, assim, eu acho que atualmente a sociedade não tem muito conhecimento ainda. Então, assim, ela tá começando a ter bastante conhecimento porque ela tá fazendo uma faculdade, uma graduação voltada para isso. Sim. Mas em si a gente não tem tanto conhecimento quanto eles, vamos Sim. dizer. Então, a gente sempre tem que ter alguém, talvez à disposição, ou se algo compartilhado em escolas, um ensinamento mais para a população, para diminuir essa chance de cair em fake news, porque como você disse, é tudo muito bem feito. Quando você olha para uma propaganda, assim, você fala, nossa, tem cara de, vamos dizer assim, propaganda, gente chique, gente rica, aquela. Então, assim, você não desconfia, mas com o avanço tem acontecido isso, por mais que. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que tem que ser um conhecimento geral, como você disse. Quando junto o ser humano com a inteligência artificial, ixi. Não deu bom. Eu acho que com a evolução da sociedade hoje em dia, na tecnologia, como tá crescendo muito, alguma hora vai acabar que todo mundo vai saber como se proteger. E tanto que hoje em dia as crianças estão sabendo muito mais que a gente. Às vezes. É verdade, Então, meu irmão. Essas crianças Acho que eu tô pequenininhas, crescendo, geração já tá nova, vendo. estão sabendo bem mais. Então, com o passar do tempo, com a tecnologia crescendo cada vez mais, eu acho que todo mundo vai acabar sabendo como se proteger e como se proteger. Como formatar, como construir algo com a tecnologia junto à propaganda, à medicina, entre outras áreas. Sim. Queria perguntar para vocês, né? Com todo esse desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, vamos colocar aqui duas pessoas. Uma pessoa foi se atualizando de acordo com a inteligência artificial, foi usando ela no seu ramo ali de trabalho publicitário para otimizar, né, o processo do seu trabalho. E uma pessoa que não, que pegou, encucou e falou assim, não, inteligência artificial não vai fazer meu trabalho para mim, eu que vou fazer. Você acha que essa pessoa
que não vai usar a inteligência artificial pode sair perdendo comparada a outra pessoa que está usando? Depende muito do quanto aquela pessoa que não tá usando a inteligência artificial vai colocar de si no trabalho. Tipo, vamos fingir que a gente tá aqui fazendo uma redação, eu tô usando inteligência artificial e ela não. Ela vai usar os conhecimentos dela em publicidade e propaganda, vai colocar tudo que ela conhece. Agora eu vou estar com o que eu conheço, às vezes pode ser muito pouco que ela conhece, junto com a inteligência artificial. Vai juntar as duas cabeças, entre aspas, né? Porque tem a cabeça. E ela que é a cabeça de um ser humano, de vários seres humanos que colocaram dentro dela lá as informações. Então, eu não acho que vai ficar para trás, mas vai perder conhecimento. Sim, verdade, né? Hoje em dia, conhecimento é muito válido, né? Muito bom sempre ter. Então, assim, na minha visão, a inteligência artificial, quando bem colocada para trabalhar, ela faz algumas produções em massa, vamos dizer assim. Mas quando você não tem o conhecimento e você usa dela e não busca estudar, como eu vou denegrir minha imagem aqui, gente. Eu já fiz trabalho da escola usando o ChatGPT. Sendo muito sincera, acho que todo mundo já cometeu esse erro. Eu perdoo meus pecados, mas e eu não aprendi. E vem essa questão, esse comodismo que ela traz também. Então, assim, você usar, eu já vi gente usando para criação de aplicativos. Você mandava lá, faz tal coisa para tal aplicativo que eu quero montar, pipipipopó. Só que a pessoa tinha o conhecimento do que ela estava falando, entendeu? Se eu for lá fazer, não vai sair igual, entendeu? Então, assim, você tem que ter esse conhecimento e depois aplicar na inteligência artificial. Que eu vou te dar um exemplo. Se ela não souber simplesmente, vou jogar lá no ChatGPT, ele vai me dar a resposta e eu vou colocar aqui e pronto. Você vai ter aprendido? Você não vai ter aprendido. Eu não aprendi no trabalho de história. Eu não aprendi. Tinha que ter lido. Tinha que ter lido, tinha que ter pesquisado. Eu não aprendi. Então, assim, esse comodismo às vezes fica meio... Mas ela sim é uma ótima ferramenta de pesquisa, uma ótima ferramenta para estar ali trabalhando junto com você. Mas se você tiver esse conhecimento, entendeu? Então, assim, a pessoa hoje sozinha talvez não seja tão eficaz quanto uma pessoa inteligente artificial. Sim, não vai ser. Tudo bem, eu tô falando tanta formação, mas é na minha opinião, viu, gente? Então, assim, quando tem uma IA e uma pessoa que já tem um conhecimento sobre, que buscou estudar, fica tudo mais otimizado, fica tudo mais rápido. É uma forma mais fácil de trabalhar, não é tão exaustivo. Entendeu? Então, ela acompanhando, sim, com alguém que tem conhecimento, eu acho muito legal. Quando a pessoa se aprofunda a saber mais sobre o assunto, eu acho que fica bem mais fácil. É uma comunidade que vai ajudar bastante futuramente aquela pessoa, porque... Como ela falou, se você pesquisar e tacar lá, você não vai ter aprendido nada. Sim. Agora, se você leu, conseguiu, pesquisou bem mais em outros sites confiáveis, e aprendeu com aquilo, no futuro, o trabalho que a pessoa que não leu, não fez nada, só copiou e colou, vai ficar bem para baixo daquela pessoa que estudou e pesquisou. Também entra naquela questão, né, de que se a pessoa não souber daquele assunto que ela tá falando, ela jogou lá no ChatGPT, o ChatGPT pode até criar uma fake news, né? Pode, não pode? Criar. Tipo assim, falar alguma coisa que talvez Ele pode estar dar errada ali. informações erradas, né? E aí a pessoa espalha isso. Sim. E... Você acha que é possível? Acabou acontecendo esse erro de comunicação. Eu acho que acaba assim. Eu vou te dar um exemplo. Depende, se a pessoa colocar um jeito que ela... Se ela não sabe explicar como ela deseja pro ChatGPT, ele pode passar uma informação errada porque não é do jeito que ela explicou. Mas, tipo, a inteligência vai estar certa com o jeito que ele interpretou a pergunta que a pessoa fez, porque a pessoa não conseguiu explicar o jeito que ela pensou. Mas, tipo, fake news, porque a pessoa perguntou algo e ele, por querer, respondeu algo errado, já não, mas... Eu acho que não por fake news, mas o chat às vezes costuma puxar informações de sites não tão confiáveis. Então aí vai... Ou ele cria fontes. Às vezes isso já aconteceu muito comigo. Tanto que, como não tinha... Eu vou dar um exemplo. Nossa senhora, eu tô me desdenhando da frente de todo mundo aqui. Eu fui fazer o trabalho lá e ele me passou informações erradas. Entendeu?
Então, assim, não eram as informações que eu queria, eu expliquei de uma maneira que talvez ficasse um pouco coerente, e acabou sendo informações erradas. Entendeu? Então, assim, acaba tendo essa desinformação, não é fake news. Talvez pode. Assim, querendo ou não. Desvantagem. Então, É algo assim. que tem que ser trabalhado futuramente. Que no futuro, com banco de dados, algumas seguranças dentro dessas inteligências artificiais aplicadas e tudo mais, vai resolver esses problemas. Uhum. Você quer perguntar mais alguma coisa? Meninas, eu acho, assim, as duas fazem cursos completamente diferentes, mas são melhores amigas. E cada uma tem, eu notei, cada uma tem a sua opinião, mas ao mesmo tempo elas acabam sempre se complementando. Vocês têm algo assim que vocês defendem no curso que vocês hoje estão fazendo, que pensam completamente de uma forma oposta, que acham que ela não se conecta? Eu acho que não. A única coisa que eu acho errada nela é que ela gosta de exatas. Eu odeio exatas e eu amo humanas, assim. E ela odeia humanas. A gente é essa duplinha que se complementa nessa questão. Mas a acho gente que sempre foi de se completar, tanto que foi literalmente isso. Você não gostava muito de exatas, eu te ajudava em exatas. Sim, mas então eu acho que a gente que não tem uma não opinião. tem é uma discordância, assim. Eu não acho que o ChatGPT vai afundar a vida de todo mundo, vai explodir o planeta inteiro. Não vai ter revolução das máquinas. Eu só não gostaria, como eu disse, é uma parte meio ignorância minha de não estar tanto por dentro quanto ela. Tanto que às vezes eu pergunto pra ela quando as coisas eu não sei. Entende? Eu tava no restaurante quando ela ligou pra mim falando que a avó dela tinha pegado no celular. Oi. Então, assim, eu acho que a gente não tenha nada que a gente discorde. Não por a gente ser, nós somos melhores amigas, besties forever, não. Mas porque a gente tem um certo conhecimento. Como eu disse, essa falta de conhecimento talvez também gere alguma ignorância. Entendeu? Sim. Eu não me considero uma pessoa totalmente por dentro. Tem coisas que às vezes ela vai chegar um dia, vai me falar, eu vou olhar pra cara dela, não vou falar, que é isso, gente? Ela tá falando em outra língua. Mas eu acho que a gente não tem essa discordância, a gente tem essa procura saber. Sim. Nós procuramos sempre saber. Tenta aprender uma com a outra. Ao invés de falar. Sim. Sim. O bom também é essa... Querendo ou não, as duas áreas, elas sempre vão estar lá, uma de mão com a outra, sabe? Então, eu acho que o melhor que ambas as áreas podem fazer é tentar compreender e buscar o melhor das duas juntas, sabe? Eu acho isso muito importante. Quem disse que a gente não vai trabalhar junto futuramente? A gente vai fazer uma empresa, gente. Nós vamos montar uma empresa. Adorei já. Você vai fazer o marketing, parte publicitária. Sim. E você é a parte da ciência e computação. Arrasaram. Bem legal. Bom, então eu acho que a gente encerra aqui o nosso podcast. Queremos agradecer muito a presença de vocês duas, que vocês compartilhou aqui. Eu pude aprender um pouco mais com você, né? E com você também. Que assim, eu era muito, meu Deus, o robô vai acabar com a humanidade. Quando ele ligar aquele botãozinho atrás dele do mal, vai destruir tudo. Agora já tô bem mais aliviada. Que bom, a gente também vem aqui para aprender com vocês. Foi um bate-papo muito legal. Muito obrigada por convidar a gente. A gente que agradece. Muito obrigada. Vocês... Ai, gente, eu fiquei muito, muito feliz de aprender coisas novas. E também fiquei feliz de saber que eu não sou a única que cai nessas... Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas foi muito agregador. Eu acho que para ambas as partes, sabe? Vocês foram ótimas convidadas. Esperamos tê-las aqui mais vezes. Abriram a nossa mente. Sim. E a gente não vai ficar agora só focado em uma coisa. Agora a gente tem a mente aberta para poder ter mais conhecimento. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito Fico muito importante. feliz que eu consegui ensinar alguma coisa para vocês. Qualquer coisa, só perguntar. Eu tô aqui na faculdade. Qualquer vírus, qualquer golpe, a gente vai atrás dela para ajudar a gente agora. Vamos resolver tudo com a Maria Sofia. Maria Sofia resolve para nós. Ai, gente, obrigada. Obrigada. Então aqui a gente finaliza o nosso podcast Contra o Alt Propaganda.